Esses crimes, tanto o stalking quanto o estelionato sentimental, ele acontece muito mais do que a gente imagina, Juan, porque muitas vezes as pessoas se sentem envergonhados de fazer a denúncia. Isso, muitas vezes até mesmo ela cria um relacionamento na mente dela. Não fala pra ninguém que você tá conversando comigo. Se falou isso, está equivocado. Uma pessoa que realmente está interessada em você, ela quer conhecer a sua família. Despertar engajamento é o ódio à raiva, porque as pessoas estão prontas para criticar. A internet, ele é um mundo de oportunidades, possibilidades, mas também perigos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Wine Opencast, o podcast onde bons vinhos encontram boas conversas e às vezes com realidades difíceis de engolir. Hoje o papo é sobre temas que estão cada vez mais presentes no mundo digital. O stalking, a perseguição online, o estelionato sentimental, o golpe do amor. Crimes que mexem com o coração, com a mente e com a vida das pessoas. E para conversar sobre isso, a gente recebe aqui um especialista que entende como poucos o lado jurídico e humano dessas histórias. Ele é advogado e é referência em direito digital e crimes cibernéticos. Dr. Stefano Oliveira. Dr. Stefano Oliveira atua há mais de uma década com o direito digital, privacidade e crimes virtuais. Casos que, além de crimes, deixam marcas profundas na autoestima, na confiança e na saúde mental das vítimas. Hoje a gente vai falar de sentimentos, manipulação, tecnologia e lei. Tudo aqui, ó, na mesma taça. Stefano, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui com você. A gente vai falar sobre assuntos que eu acho que estão ficando, infelizmente, cada vez mais comuns no mundo digital. Juan, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Pessoal, aqui é ao vivo, é Stefano Ferreira. E eu falei o quê? O Stefano Oliveira. Já é pra começar assim, já comecei aqui com óculos escuros, pessoal. Então vamos começar de novo? Não, vamos não. O papo é descontraído, vamos pra cima, não tem essa. Internet não tem essa de voltar. A gente sabe como é que funciona, a gente quer a proximidade. É bacana trazer assim, ó, que aqui é o mundo real e o papo bem legal. Como você falou, a internet, ele é um mundo de oportunidades, possibilidades, mas também perigos. Muitas pessoas, muitos crimes, muitas situações que a gente tem que ficar cada vez mais alerta. Assim como a gente vai trazer algumas questões que envolvem o principal órgão do corpo humano, que é o coração, o golpe do amor, os crimes de stalking. E aqui nos bastidores, a gente já trocou uma ideia mais ou menos, que muitas vezes uma pessoa mais próximo da gente do que a gente imagina caiu em algum desses crimes. Por isso é muito importante trazer as informações de uma maneira bem clara para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Mas, Stefano, isso acontece mais do que a gente imagina. É claro Sim. que alguns desses casos, eles tomam proporções muito mais graves, né? Quando, às vezes, as pessoas passam dos limites, né? Às vezes fãs, às vezes pessoas que, por um motivo ou outro, acabam realmente assim se exaltando e querendo criar uma conexão que ela só existe de um lado, né? Só existe numa pessoa e na outra não tem. Isso, muitas vezes até mesmo ela cria um relacionamento na mente dela. E como você falou, esse crime, ele acontece, esses crimes, tanto o stalking quanto o estelionato sentimental, que é aquela forma que a pessoa utiliza, ela seduz a outra para se aproveitar economicamente, ele acontece muito mais do que a gente imagina, Juan. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas se sentem envergonhados de fazer a denúncia. Então, com certeza, esse crime ele é muito maior do que a gente está vendo. Que a pessoa se sente constrangida, pensa, poxa, como é que eu posso ter caído em um crime desses relacionado ao estelionato sentimental? Outras pessoas não conseguem identificar quando uma pessoa está perseguindo de uma forma muito forte. A gente vê casos que ganham proporções, que a gente vai citar aqui, mas existem casos, até mesmo pessoas comuns,
que são perseguidas de uma forma muito forte, muito severa, que é o chamado stalking, é uma forma que vem até mesmo a atrapalhar o seu dia a dia. E o que seria essa perseguição? É quando uma pessoa ela vê a outra, manda muita mensagem, ligações, daqui a pouco está na porta da pessoa. Aí passa não somente de ser só o cyberstalking, como o stalking em si, que o stalking nada mais é do que uma perseguição reiterada. Conhece alguém que já passou por isso? Opa! Muita gente. Eu mesmo já passei por isso. Já. Tá vendo? Vamos falar disso. Como é que foi o seu caso? A gente vai pegar outros. Meu caso foi o seguinte. Eu, enfim, né? Sou ator há 25 anos, faço novela e tal. E fui fazer uma novela no Marrocos e estava lá em Ouarzazate, no interior lá do Marrocos, num lugar que a Hollywood marroquina, vamos dizer assim, nos estúdios e tal. Eu já tinha passado um mês lá e foi da segunda vez que eu fui ao Marrocos. A gente teve 2 fases. E aí, depois de ter gravado a semana inteira, foi uma semana bem intensa. Num domingo que a gente tinha de folga, cara, nesse domingo, 9 horas da manhã, batem na minha porta. Falei, bom, isso já tinha acontecido outras vezes, mas era por causa da camareira, que vinha arrumar o quarto e tal, né? Mas eu lembrava que eu tinha colocado o não perturbe na porta. E aí bateu uma vez, eu falei, bom, ela vai desistir. Bateu outra vez, eu falei, não, eu vou ter que falar com ela. Na hora que eu abri a porta, tinha uma mulher na porta, que não era camareira. Ela falando em francês. Aí, bonjour e tal. Eu já morei na França e tal, falo francês. E aí ela falou assim, Juan Alba? Eu falei, sim. Aí ela falou assim, eu sou... Esqueci o nome dela agora, Yannick, alguma coisa assim. Você não me conhece? Eu falei, não, nunca te vi na minha vida. Ela falou assim, mas eu te conheço. Falei, tá. Os meus sonhos. Você me conhece. Eu imaginei, bom, tudo bem. Ator, né? Com certeza, os trabalhos. Assim, nós estamos nos relacionando há 9 meses. E eu vim aqui para te ver. Chegou a hora de realizar aquele amor platônico. Como assim? Aí ela falou assim, eu vim aqui, eu sou de Marseille, eu vim aqui, peguei o avião, estou aqui para te ver e eu quero muito conversar com você. Queria que você, né, me atendesse. Cumprisse as juras de amor. Aí eu falei, meu Deus do céu, na hora a cabeça já... Imagino, com 9 meses já. E eu quero saber como esses 9 meses. E eu fiquei assim, eu falei, pô, será que essa mulher... Assim, eu morei em Paris, eu tinha 20 anos, né? Durante 3 anos e meio. Vai que foi uma namorada francesa que ela engravidou, não me avisou e agora a filho tá querendo vir me conhecer. Cara, passou 1 milhão de coisas na minha cabeça. Eu falei, eu olhei a hora, não. Perguntei a hora a ela, ela falou assim, 10 horas no café da manhã, eu te encontro lá. Tá bom. Aí eu comecei a pensar, pô, como é que essa mulher, dentro de um hotel, bate na porta do meu hotel? Alguma conivência ela deve... Sim. Alguém ajudou ela a fazer isso, com né? certeza. Enfim. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, preciso ter uma testemunha. Não vou conversar com essa mulher sem uma testemunha. Quem aqui no grupo fala francês, né? Quem dos atores aqui fala francês para estar comigo, para conversar e tal. Aí lembrei do amigo meu, o Henri Pavancelli. E aí falei, Henri, tá rolando isso, cara. Eu preciso da sua ajuda, preciso que você vá comigo conversar com essa mulher e tal. Enfim, resumindo a ópera, eu fui lá falar com ela. Ela foi extorquida em 12 mil euros. Só que ela, de fato, eu acho que não era uma pessoa assim de toda, né, assim, sã, né? Porque além dela ter acreditado, mesmo depois que ela ficou sabendo quem eu era na realidade, ela continuou nutrindo essa cria uma realidade. Essa atração fatal, vamos dizer assim, né? E aí depois eu comentei com a minha filha, comentei com a minha mulher, e a minha mulher falou, pô, tem uma amiga, minha mulher é psicanalista. Ela falou assim, teve uma amiga minha que caiu num golpe. Eu falei, graças a Deus, né? Porque você não está pensando que
que eu não... As pessoas acabam realmente. Né? E aí depois falei duvidando. com minha filha falou assim, essa mulher, ela já mandou mensagem aqui várias vezes. Eu falei, pô, você não me fala nada. Não, pai, enfim, né? Ela era uma vítima perfeita pro crime. Cara, ela foi extorquida em R$12 mil. Ela via que o cara ia pegando as fotos do meu Instagram e mandando para ela, via que eu fazia eventos beneficentes e ela comprou uma ONG pra gente cuidar. E ela falando isso tudo pra mim, meio que hipnotizada, assim, Stefano, olhando pra mim. Não, nós compramos, eu comprei uma ONG pra gente cuidar. Pra gente gerir essa. Ela separou do marido. Junto. Ela era casada, separou do marido. Tinha dois filhos grandes já, e os filhos tentando convencê-la. E ela totalmente convencida de que aquilo era real. E ela foi até a cidade onde eu estava, porque pela primeira vez, eu nunca fazia isso quando estava fazendo novela, primeira vez eu postei o hotel em que eu estava hospedado. É muito perigoso. E aí ela foi lá e achou. E aí depois, os caras do hotel, né? E aí, sua namorada teve aí e tal. Eu falei, pô, mas como assim, cara? Você tá sabendo? Ela falou assim, ela veio aqui, ela pediu pra... Ela pediu não, ela né, deu uma grana pros caras, né? E os caras deixaram ela entrar. Fiquei pensando, eu falei pra ela, assim, cara, se ela tá armada, se ela é uma louca, se ela tira uma faca, se ela tira, sei lá, entendeu? Vai saber. Mas isso, e o pior de tudo é que ela, mesmo eu dando a negativa para ela, a sorte que minha esposa chegou lá 2 dias depois desse episódio e ela continuou na cidade mais uns 2, 3 dias, mandou uma carta para mim, deixou uma carta para mim na portaria e continuou me stalkeando. E ela trocava, eu bloqueava ela trocava de Instagram, fazia um Instagram novo e começava. Então, quer dizer, no meu caso, graças a Deus, não tive nada. Aí, após isso, o que aconteceu? Eu comecei a receber um monte de mensagens através do Facebook de pessoas que estavam usando a minha foto, a minha imagem para... eu falei, olha... Para constituir um relacionamento falso. Exatamente. E aí, o que eu fiz? Eu chegando aqui no Brasil, me informei, falei, bom, eu vou numa delegacia, vou fazer um boletim de ocorrência para me proteger. Porque, com certeza, né? Para não falar que foi você que se aproveitou. Qualquer outra pessoa falando que se aproveitou. Exatamente. Já usaram a minha imagem também para aplicar golpes. Né? Só que eles estão utilizando de uma outra forma. Pega a imagem de qualquer pessoa que tem uma credibilidade na rede social e utiliza para fazer golpes. Neste seu caso, o que é muito interessante, o perfil sempre do stalker é uma pessoa que ela tem um certo distúrbio psicológico. Ela acredita de todas as formas, tanto que o seu caso tinha 9 meses, que ela de repente tinha algum tipo de contato com alguém que se passava por você. Teve o caso do Brad Pitt também, lá, uma europeia, Anne, o nome dela, que teve um prejuízo de, pasmem, 893 mil euros, quase 5 milhões de reais. Por coincidência, 9 meses, ela achou que estava... Eles têm alguma técnica? Cara, no caso dela foi bem interessante que eles utilizaram inteligência artificial. Então eles faziam umas montagens com umas fotos. Seria legal você conseguir colocar essas fotos aí na edição, as fotos do Brad Pitt em tratamento, assim, umas fotos mudava, pegavam as fotos assim da pessoa em tratamento, colocava a foto do Brad Pitt e enviava para ela falando que estava fazendo um tratamento. E ela só tomou consciência, só tomou noção, ciência, que não estava tendo um relacionamento com o Brad Pitt quando o próprio Brad Pitt anunciou que estaria em relacionamento com uma modelo. Aí ela foi e fez um boletim de ocorrência contra o Brad Pitt, falando que ele pegou o dinheiro dela. Quando foi ver, ele falou, olha, eu nem conheço essa pessoa. É uma pessoa... Aí pegou as fotos, por isso que todo mundo tomou conhecimento das fotos que ela recebia, porque no boletim de ocorrência ela falou, não, eu tenho as fotos dele aqui em tratamento. Ele falando pra mim que estava precisando de valores e eu mandando pra ele. E quando foi ver, era uma pessoa que realmente tinha recebido uma grande quantia de dinheiro, tinha um certo distúrbio psicológico e uma pessoa se aproveitou dela. A gente tem casos de pessoas que achavam que tinha até um relacionamento com o Elon Musk, que estava fora do mundo pra voltar.
entrar para dentro do mundo precisava de dinheiro. E nós temos... Isso é muito impressionante quanto não tem isso. As pessoas, elas acreditam em qualquer coisa. E como você falou, você mesmo encontrou a pessoa que estava lá e falou, olha, não sou eu, não tenho nenhum tipo de contato com você, não conheço, não sou eu que estou me passando, esse número de telefone não é meu, esse e-mail não é meu, e a pessoa não quer acreditar porque ela tem uma realidade que foi criada realmente na mente dela. E isso é muito perigoso, como você falou. E se essa pessoa está armada? Nós temos casos, até mesmo um caso muito conhecido no Brasil, que foi o caso do perseguidor da Ana Hickman, que teve um desfecho realmente tragédia. Entrou armado para matar a apresentadora e, no caso, foi contida pelo cunhado que acabou tirando a vida, né, numa legítima defesa de terceiros, a vida desse stalker, desse perseguidor que realmente falou que para ele, ela estava traindo ele, sendo que ela nem o conhecia. Era uma pessoa, um cara, ele invadiu o ambiente armado para matá-la e foi contido pelo cunhado que durante uma luta corporal acabou tirando a vida desse perseguidor. Então a gente vê que o perfil, inicialmente a pessoa, ela está recebendo uma mensagem. Eu tenho clientes, né, que trabalham em rede de academia. A gente fez até uma matéria muito bacana, uma rede de televisão, uma rede de academia, em que a pessoa ficava perseguindo ela. Quando não obteve êxito, ficava mandando e-mail para a academia, falando que ela era uma pessoa que não estava agindo corretamente no trabalho. Depois tentou prejudicá-la. Era primeiro uma perseguição virtual, depois passou uma perseguição real, que a pessoa, perseguição física, que a pessoa realmente vai lá e fica insistindo e fica atrapalhando o psicológico da pessoa. E nesse caso, é muito importante a pessoa ela ter um acompanhamento, Juan, quando ela passa por isso, de um profissional que é qualificado, que entenda o que é essa nova demanda. Que eu já cheguei em uma delegacia, pessoal, e falo, olha, eu estou aqui, eu quero conversar com vocês sobre o crime de stalker. O escrivão da delegacia me chamava de canto e falava, mas o que é stalking? Aí eu tinha que explicar para ele o que era, o que se tratava, porque realmente acaba tendo isso. As leis vão sempre se atualizando, sempre novos crimes vão entrando, vão surgindo. A gente vê as redes sociais aí, que até o momento ainda não tem uma regulamentação específica. A gente utiliza o Marco Civil da Internet, tem a Lei Carolina Dickmann, que é vazamento de imagens. Então a gente vê que a internet ela tem várias formas de fazer a pessoa construir a vida dela, assim como eu construí minha carreira como advogado, como destruir a vida de muitas pessoas. Por isso que é muito importante que a gente tenha um uso responsável. E você, Juan, você pessoa que está aí utilizando a sua rede social, cuidado quando você marca o local no momento que você está. Porque se alguém estiver te perseguindo, essa pessoa vai te achar, como foi o seu caso. Rapaz, não é brincadeira não. E é sério mesmo. Agora, existe esse outro caso que você citou que aconteceu com a Carolina Dickmann, né? Ela provavelmente né? deve ter ido levar virou até uma lei ou alguma coisa aqui. Foi um técnico de computador que pegou as imagens dela e vazou as imagens. Agora, vamos supor assim, no meu caso, né? Ou no caso de qualquer pessoa, porque a gente está falando de casos, né? O meu não teve essa repercussão na mídia, mas o da Ana Hickman teve, do Brad Pitt, de outras pessoas também. Sim, podemos citar o da Débora Falabella, que a gente vai citar também. Exatamente. Qual é o limite, por exemplo, que a justiça entende como... que pode ser considerado um crime? Que pode ser considerado crime ou que a pessoa pode estar em risco. Porque eu acho que antes de acontecer o crime... Depois de acontecer o crime, amigo... Não adianta mais. O crime, mas que a pessoa está em risco. Importantíssima essa pergunta. O crime de perseguição, o crime de ameaça, o crime de stalking... Basta a pessoa se sentir incomodada. Ela já pode lavrar um boletim de ocorrência e, dependendo das provas, do conjunto probatório, dos prints que ela levar, mensagens, vamos falar de uma maneira bem clara, levou os prints lá mostrando, olha como essa pessoa está me incomodando. De repente a pessoa tem uma foto da pessoa na porta da sua casa. Você consegue também, além do boletim de ocorrência contra a pessoa, contra o perseguidor, você pode conseguir também uma medida protetiva. Que aí essa pessoa não pode se aproximar. Vamos pegar o caso, vou citar um caso prático para vocês aqui, o da Débora Falabella. Ela foi perseguida durante 10 anos por uma mulher que era apaixonada por ela. Chegou a alugar um apartamento no prédio dela. Chegou a ir em uma pousada que ela ia passar as férias. Como foi o seu caso? Foi um trabalho, uma gravação. No caso dela, a pessoa soube onde ela ia passar as férias e bateu na porta, como foi o seu caso, falando, olha, eu estou aqui para te ver, eu quero conversar com você.
Durante 10 anos. Conseguiu uma medida protetiva contra essa pessoa, que depois essa pessoa, tanto ela quebrou essa medida protetiva que ela não podia se aproximar de 500 metros da Débora Falabella, e ela quebrou a medida protetiva. E foi presa. Só que quando ela foi presa, a defesa dessa perseguidora apresentou vários laudos informando que ela tinha um distúrbio psiquiátrico. Com isso, ela conseguiu a revogação e foi mandada para uma casa de tratamento. Aí as pessoas pensam, nossa, se uma pessoa comprova que ela não está em plenas faculdades mentais, será mais fácil para ela? Não, não é mais fácil não. Porque uma pessoa em uma cadeia, ela está detida, ela está na tutela do Estado e ela está lidando com pessoas normais, com pessoas no mesmo caso e grau de periculosidade dela. Quando ela vai para uma casa de tratamento, fugiu o nome específico agora, mas você vai saber o que é. Ela tem um tratamento muito agressivo. Então, se essa pessoa estava boa, muitas vezes, quando ela entra lá, ela já fica ruim. Pior. Porque é um ambiente extremamente tóxico. Porque a gente sabe, para a gente encontrar uma clínica psiquiátrica bacana, para a gente colocar um ente querido nosso, é difícil. Imagine uma da tutela do Estado. Ele vai cuidar da forma que tem que ser cuidado, de uma maneira muito que seja educativa, para que aquela pessoa que descumpriu uma medida judicial, ela realmente caia em si que ela não deveria ter feito. Então, se uma pessoa ela se sentiu perseguida, se sentiu oprimida, se sentiu incomodada, ela já pode lavrar um boletim de ocorrência e, dependendo do conjunto probatório ou do grau de perseguição que ela esteja sofrendo, ela consegue uma medida protetiva que é muito importante para que não aconteça aquele fato. Depois que aconteceu, não adianta remediar. E eu acho que esse tipo de casos deve vir crescendo bastante, né? Muito. Vamos combinar que as pessoas não estão muito no seu estado. Infelizmente, a gente está vendo realmente um crescimento muito grande, né, de distúrbios psicológicos. Veio realmente há muito tempo atrás. Carência grande também. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu ouvi da minha mãe ela falando: Stefano, preste atenção. A depressão será a doença do século. E a gente está vendo a depressão, ansiedade, síndrome do pânico, muitas coisas estão acontecendo devido até solidão também, né? Solidão, a questão das redes sociais, aquele comparativo que a pessoa tem da vida perfeita, que é aquele influencer que ela segue e ela não tem aquela vida perfeita, sendo que não existe vida perfeita. A gente cansa de ver pessoas que têm um casamento perfeito nas redes sociais e quando você vai ver, na verdade, não é aquilo, daqui a pouco separou. E a gente vê pessoas que levam vidas perfeitas, que a pessoa tira uma foto, estou aqui super feliz, e na verdade ela tem uma vida vazia. E essa questão, esse tipo dessa pressão psicológica, dessa comparação da vida que a pessoa vê na vitrine, é muito perigoso. E eu acho que tem uma outra questão também, Stefano, que, assim, quando, por exemplo, eu olho para você, então eu passo a admirar a sua vida, fazer uma comparação da minha vida com a sua. Eu acho que a coisa se torna um pouquinho mais grave, como, por exemplo, eu que trabalho aqui com o digital também, acreditar que aquela vida que eu estou mostrando aqui é a minha vida real. Porque muitas vezes não é. 99,9%. No meu caso, até é bastante, porque eu falo de uma coisa específica sobre vinho e tal. Mas quem fala de lifestyle, quem fala de... gosta, às vezes, de ostentar muito na rede social, às vezes ela corre o risco de... O que ela quer. Exatamente. E muitas vezes a gente não quer mostrar quando a gente não está bem nas redes sociais. E aí você passa a acreditar numa vida que não é real. Sendo que os problemas, eles fazem parte da vida. A vida é formada de altos e baixos. Nós temos que entender que essa pressão do comparativo... Por isso que devemos pensar, não existe vida perfeita, não existe a proposta perfeita assim para você não cair. O negócio da China, vamos voltar até mesmo para o assunto do negócio da China, porque senão você cai em um golpe. A gente tem até, a internet, ela tem diversos golpes que as pessoas utilizam, tanto da questão da ambição da pessoa, quanto da carência. A questão do emocional, nós vemos fórmulas para a pessoa ficar milionária, sendo vendidas, entendeu? Fórmula do sucesso, dizendo que a gente sabe que o sucesso não tem a fórmula certa. Ele acontece, a pessoa acertou. Muitas pessoas que a gente pode ver, sinceramente, que não imagina de onde vem aquele talento, mas o sucesso está ali. Ela pode não ter o talento que nos agrada, mas o sucesso está nela. E outras pessoas, elas querem vender essa forma, a pessoa ficar rica, ou uma forma, a pessoa, um relacionamento perfeito, ou até mesmo um acesso, como a gente está falando do estelionato sentimental, um acesso, vem a carência, que vem o quê? Aí encontra o Dom Juan,
O perigo. Encontra o Dom Juan de uma maneira, falando de uma maneira, claro, de uma maneira que é realmente aquela figura maravilhosa do par perfeito, trazendo uma proposta que muitas vezes não é verdade. E isso tem um perfil, né? Eu acho que, não sei no caso de homens, né? Mas eu acho que tem um perfil de mulher que cai nesse... Nem sempre é a mulher que talvez tenha um problema psicológico, não, né? Existe um padrão, né? Qual seria esse padrão? Uma mulher entre 50, 60 anos, que já tem a vida tranquila ou não? Gente mais jovem cai também. Infelizmente, hoje em dia, não tem um padrão específico. Não tem um padrão. A ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o golpista. Eu tenho um caso que eu acompanhei em que uma moça linda de 20 e poucos anos, infelizmente não tinha tido um casamento bacana, e apareceu, quando terminou o casamento, uma pessoa com uma proposta incrível. Infelizmente, essa pessoa se aproveitou dela. Então, mas se aproveitou economicamente. Assim, mas pessoalmente ou só pelo pessoalmente. Apareceu, olha, é o seguinte, o seu relacionamento anterior não era bacana, mas eu sou uma pessoa bacana, estou aqui, e acabou tendo um prejuízo muito grande. E quando tem um prejuízo, tem um caso agora que eu acompanhei, Dona Francisca, até que ela teve um prejuízo de 60 anos de idade. Ela descobriu que era um golpe um dia antes do casamento marcado. Imagine, um dia antes do casamento marcado, ela descobriu que o noivo, na verdade, era um golpista que já tinha adiado o casamento por 2 vezes e teve um prejuízo de R$300 mil. 60 anos de idade. A questão é a carência, é o momento. E a gente está vendo que hoje, estamos vendo que hoje em dia, cada vez mais está aumentando esse distanciamento das pessoas. Está aumentando cada vez mais a carência. Então a gente vê, ainda mais hoje, que a gente vê o crescimento, o empoderamento feminino, mulheres de 28, 29, 30 anos, que já estão bem-sucedidas. Sim. E que estão vendo outros potenciais, que estão procurando outro parceiro, de repente se torna mais carente por não ter um sucesso profissional. Mas eu vou falar, não é mulher, não é só você mulher não, homem e mulher. Sim. Tá? É que o homem ele vai sentir muito mais vergonha de fazer o boletim de ocorrência. Fala, putz, fui enganado, vou ficar com prejuízo e acabou. Porque eu vou chegar lá na delegacia, só se for uma coisa muito explícita mesmo. Porque também muitas vezes o homem está ali para gastar. Ele aceita aquele prejuízo como um aprendizado. Mas pode acontecer com mulheres, com homens. Só que uma coisa interessante. Hoje, no estelionato sentimental, que está tendo até um projeto na Câmara dos Deputados para ser votado, foi aprovado pela Câmara da Proteção da Mulher, foi aprovado a tipificação específica do crime de estelionato sentimental, trazendo uma pena de 3 a 8 anos para quem aplicar. Caso seja utilizada a internet, pode chegar até 10 anos de prisão por estelionato. Foi aprovado, prestem atenção, pela Câmara de Defesa da Mulher, não pela Câmara dos Deputados e do Senado. Então vai subir, é muito capaz de ser aprovado, tipificado realmente, que é necessário, a gente vê que está crescendo. Mas existe também muita proteção específica para a mulher. Quando uma pessoa ela cai num tipo de golpe, ela não tem somente a destruição financeira, ela tem a destruição sentimental, emocional, e existe até mesmo um novo crime, que é o chamado a violência psicológica, o dano emocional. Só que aí vem uma coisa interessante, que é um crime, dano emocional, artigo 147B do Código Penal. Aí eu faço uma pergunta para você, Juan. Olha, vamos pegar num ponto. Você acha que quem sofre com esse crime, homem ou mulher, você acha que é só a mulher que sofre com dano emocional ou o homem também? Também. Só que essa lei é específica somente para a mulher, acredita? Então, somente a violência psicológica contra a mulher está especificada nesse artigo. Também agora de 2025, eu acredito que vai ter uma redação e vai ser incluída. Mas nessa questão do dano emocional, que quando uma pessoa ela sofre uma questão do estelionato sentimental, ela não tem que lavrar somente o crime de estelionato. Lavre também de dano psicológico. Claro, tem que ser comprovado. Para quê? Para aumentar a punição daquela pessoa. Que, infelizmente, no Brasil, o estelionato, muitas vezes a pessoa ela tem reiteradas anotações daquele crime. Mas quando sobe outro crime, fica mais fácil de ser punido aquela pessoa. Até o momento, essa questão do crime que está sendo tipificado, dano emocional, que cabe também pedir um dano moral. Pode ser, além da questão criminal, você pode entrar na esfera civil e processar aquela pessoa que causou aquele dano psicológico, porque muitas vezes a mulher
Neste caso, vamos falar da mulher por enquanto, que eu sei que a gente precisa de uma proteção especial, que a gente está vindo, sim, do patriarcado, mas está sendo realmente equiparado. Então, realmente, a mulher é protegida porque muitas vezes, além do abalo emocional, ela deixa de trabalhar. Então, ela sofre um prejuízo do dano material, do dano moral. Então, é possível, além do crime, a questão cível também, você cobrar aquela pessoa que aplicou o crime. Então, cada vez mais vai se tornando um mundo mais seguro, a internet se tornando mais seguro. Porque, por enquanto, está um campo muito favorável, mas muito perigoso também. Muito promissor, mas muito perigoso. E como é que você se interessou por esse métier, vamos dizer assim? Eu vou até tirar aqui, ó. Meu laser. Tira aí. Deixa eu tirar para ficar mais à vontade, para não esquentar o papo. Muito bacana. Eu vou trazer para vocês. O que me trouxe para o mundo digital. No mundo digital, certa feita, certo momento, eu estava pensando comigo mesmo. É muito necessário que a gente entenda que são nas crises que surgem as oportunidades. Não quero falar dessa forma, mas a gente passou por um momento muito impactante, até mesmo para a sociedade moderna, que foi a questão da Covid, que veio a restrição social. Pouco tempo antes, eu estava pensando o que vai trazer bastante negócios. E eu vim, a internet. Só que logo depois veio a restrição social. Você fazia o que antes? Onde o mundo criminal. Eu sou da... Opa, vamos lá. Eu sou de raízes criminais. Vamos lá. Esse vinho aqui é um vinho daqui de São Paulo. Chama-se Casa Vinet. Uma vinícola jovem, de Altos de Amparo. E esse aqui é um Syrah, a uva Syrah. Só que esse vinho, ele só pôde ser produzido por causa de uma técnica que está sendo difundida. Não tem muito tempo, 20, 30 anos, que chama-se dupla poda. Ou seja, isso aqui é um vinho... Normalmente, as uvas são colhidas no verão. Esse aqui é um vinho de inverno. Porque aqui no Brasil, durante o inverno, é seco e durante o verão, chove muito. Então, eles inverteram a poda da videira. Então, eles fazem uma dupla poda, eles meio que enganam a videira, eles podam duas vezes para que ela dê frutos no inverno. Que a gente tem uma temperatura, em alguns lugares, uma amplitude térmica boa, mas é seco. Uva não gosta de chuva, uva gosta de se estressar. E a gente tem, essa uva se adaptou muito bem nessa região de Amparo, na região de Espírito Santo do Pinhal, produzindo vinhos espetaculares e eu acredito que daqui a pouco a gente vai poder estar produzindo vinhos dessa uva que estejam classificados entre os melhores vinhos do mundo. Então, é para ficar ligado aí nessa uva. E eu vou ganhar, Casa Vinet. Eu vou ganhar uma garrafinha dessa daí também? Rapaz, depois a gente manda para você. Olha só. Saúde. Saúde. Depois você me diz o que você achou do vinho. É um vinho bem interessante. Essa é uma vinícola nova, Casa Vinet. O nome tem a expressão não dá para enganar. Esse sotaque francês, porque é inspirado nas vinícolas francesas. Eles têm um rosé muito bom também. Curtiu? Nossa! É muito bom. A vinícola... Ele está até um pouquinho... a temperatura está um pouquinho baixa demais para ele, mas eu gosto de servir assim, porque enquanto a gente vai conversando, ele vai esquentando. A temperatura ideal, né? Ele vai... despertando na gente outros aromas. Muito bom, né? Mas continuando. Você tem a coisa criminal na sua família, na sua veia. Sou de raízes criminais. Aí que vem o interesse. Fiquei pensando. Mas como você começou lá? Essa raiz criminal vem de que... Realmente na internet existe na faculdade existe muito um romantismo pelo lado criminal. Praticamente todo mundo que entra na faculdade, ele tem a intenção de ser criminalista. Porque a gente assiste os programas policiais, a gente assiste os filmes policiais. E raramente
uns filmes criminais. Raramente você vê um filme, você pega O Grande Debate, você pega vários filmes super interessantes, raramente é um filme que traz uma ação que não seja criminal. Sempre é uma pessoa que foi condenada injustamente, ou é um advogado. A gente pega por exemplo, um filme maravilhoso do O Advogado do Diabo, que é incrível. Sim, Nossa, sim. que é com o Keanu Reeves e o Robert De Niro? Al Pacino, que eu confundo, que são maravilhosos. Sim. O Al Pacino, a gente pega, sempre ele tá defendendo o quê? Um assassino. Tá defendendo sempre essas questões. Geralmente nos crimes, então você cria nos filmes, você vê aquela figura do advogado criminalista. Então você cria aquela imagem de um herói. Mas é muito bacana. Eu acho muito bonito a profissão de advogado. Eu sempre gostei, me esforcei bastante, é uma faculdade muito difícil, depois vem o exame da ordem, né? Que é uma maravilha. Aquele ali é um teste onde realmente algumas pessoas estão querendo também colocar esse teste em outras áreas. Eu não acho justo. Não acho justo. Realmente colocou na questão da OAB, colocou na questão criminal, na questão do advogado, realmente é uma determinação. A gente sabe como é que é muito exigente, realmente, quando você lida com a liberdade de alguém. Não é somente o estudo, é muito complicado. A gente sabe também, claro, que médicos lidam com a vida, mas tem muito tempo de residência. É uma coisa muito importante. Então, na questão da advocacia criminal, eu sempre gostei demais e fiquei pensando, está aí o mundo digital. E as demandas que vão vir deste mundo. Aí eu entrei com a ideia de cuidar somente de crimes, cybercrimes. Só que surgiu diversas demandas. Então hoje eu cuido das plataformas digitais, das redes sociais, trabalho com diversos influencers, trabalhei com muitas casas de influencers, trabalhei com a Tiro House, que é a casa do Tiro Lipa, que ele tinha uma casa também de influencers. Casa de influencers, junto um monte de influencer para fazer um monte de conteúdo. Mansão Maromba, que é uma das casas de influencers mais conhecidas do Brasil, um dos projetos de maiores sucessos. Que olha que interessante, a Mansão Maromba, que é do Thiago Toguro, um dos influencers mais conhecidos do Brasil, a ideia era somente ser uma casa de influencers, mas hoje virou uma marca de diversos produtos. Hoje tem a rede de academia Mansão Maromba, que eu que patenteei a marca, hein? Eu que registrei a marca Mansão Maromba, tem a meia digital ali. É muito gratificante quando você olha um projeto tão grande e você fala, cara, tem a minha digital ali. Então, quando está no início, como é o início, é uma criança, o digital, é muito mais fácil de você ter um progresso. Por quê? Porque é uma área que tem muito mais para você ir lá e capinar, para você ir lá e desbravar realmente. Então eu tive, graças a Deus, esse direcionamento. Falou, Stefano, investe aqui que vai ser muito bom. Eu amo essa área. Tem um novo projeto para 2026. Eu vou me especializar em uma demanda que está acontecendo aí, que para alguns falta. O que para alguns faltam e para outros, quando tem muito, acaba dando problema. Dinheiro. Então, eu vou me especializar no crime de lavagem de dinheiro aí para acompanhar esses processos que estão estourando aí dos influencers. É uma área que eu gosto muito do digital. Então, para tratar também desse crime, que é uma coisa muito interessante. Você sabia que o crime de lavagem de dinheiro, antigamente, ele era somente para a questão política? E depois que ele veio para os outros crimes. Ele foi criado especificamente para a questão de corrupção. Só que agora tudo quanto é crime é lavagem de dinheiro. E não é bem assim. Por isso que é necessário que tenha especialistas nessa área para mostrar que nem tudo que movimenta, nem todo valor que entra, nem todo movimento... Hoje a gente vê muito influencer trabalhando com casas de apostas. A gente vê, infelizmente, a gente vê trabalhando em que acaba gerando muito prejuízo às pessoas, com rifas e com as questões que a gente tem que chegar lá e mostrar que nem tudo que a gente vê, infelizmente, é aquilo, sabe? Claro que tem a questão da contravenção penal, que está lá mostrando o jogo, ou então a rifa, é necessário que seja apurado. Mas a questão nem tudo é lavagem de dinheiro, então é interessante que tenha realmente uma pessoa que fale aquela língua que é necessário trazer. E como é que funciona a lavagem de dinheiro no digital? Não dá pra parar de tomar esse vinho, pelo amor de Deus. Não dá. Bom, muito bom, muito bom. O pessoal da Casa Vineia vai ficar contente. Olha, existe uma questão muito interessante. O mundo digital, ele é um mundo extremamente promissor. Aí por que promissor? Promissor de grana mesmo. Ele gera muitas cifras. A gente vê a Virgínia aí, ela tem a marca dela, que olha que interessante, a marca dela tá tendo um problema que vendeu tanto que não tem condição de atender o número de pessoas que vendeu. Isso é inacreditável, você vê um mercado que ele é tão promissor que a pessoa vende tanto que ela vende demais. Então, cara, quando um problema para a empresa vai ser isso, o digital traz isso. Com isso, ele traz um movimento muito grande de valores. Então, quando entra, por exemplo, você é uma pessoa que não tinha tanto dinheiro, de repente ela começa a entrar muito valor na conta dela, ela tem muito dinheiro, e muitas vezes esse alto número do valor, essa alta cifra, ela é interpretada como lavagem de dinheiro, e nem é.
É somente um valor muito grande. Só que, infelizmente, a gente está falando do caso, trouxe o caso da Virgínia. Da Virgínia não vai ser lavagem de dinheiro porque realmente é uma marca de cosméticos, tá bom? Longe disso, não quis dizer isso. O da Virgínia eu usei como exemplo pelo número de venda e o alcance que tem o digital. Só que muitas vezes a gente pega um influencer que trabalha com jogos, certo? Ele vai lá e divulga jogos. Aí vai entrar muito dinheiro na conta dele. Só que não é lavagem de dinheiro porque ele recebe da casa de aposta. Aí é o quê? Vai ser a divulgação de jogos de azar. Não é lavagem de dinheiro. Para que seja lavagem de dinheiro, eu vou explicar para você de maneira bem clara. Será que isso é porque às vezes pode ser uma falta de informação, porque qual a característica, é isso que eu queria entender. O que caracterizaria a lavagem de dinheiro no digital? O cara entrar muito dinheiro na conta dele ou na conta dela e ela não pagar imposto? Não tem nada a ver. O que tem a ver, então? Existe uma questão que eu vou falar que agora é o seguinte, eu vou colocar a cara a tapa. Infelizmente, existe muita operação policial rolando por hype, por mídia, para trazer que está vendo que está tendo um destaque da imprensa, eles fazem uma operação policial sabendo que não é lavagem de dinheiro. Porque para ser lavagem de dinheiro é necessário que o crime tenha uma origem ilícita. Sim. E a pessoa tente tornar lícita. Como seria feito isso? É um dinheiro, vamos supor, o dinheiro do crime, a pessoa investe, compra carros, vende o carro e coloca o dinheiro do carro que era limpo na conta dele. Isso é lavagem de dinheiro, porque veio aqui a origem, a dissimulação, a simulação de uma venda e a reintegração. Então, só o fato de ter uma grande movimentação de dinheiro não é lavagem de dinheiro. É necessário que tenha o dinheiro ilícito e uma tentativa de branquear, de clarear, de tornar lícito aquele dinheiro. Então, por que eu falo que muitas vezes ocorrem operações em que vê que não é lavagem de dinheiro? Somente por hype. Porque é uma pessoa que está trabalhando, que ele sabe que tem um crime pequeno, que é a contravenção referente aos jogos de azar, que era o antigo... A contravenção é a mesma coisa do jogo do bicho. Só que é diferente do jogo do bicho, o bicheiro não estava nas redes sociais lá postando que ganhou dinheiro. Já o digital influencer, ele faz o quê? Ele fica lá postando, cheio de dinheiro, jogando dinheiro pra cima. O bicheiro não faz isso. Não fazia isso antigamente. A gente sabe que existe, ninguém é leigo, que existe a máfia do jogo do bicho. Mas a máfia do jogo do bicho são famílias, situações ocultas. E o que a internet fez, traz digitais influencers que realmente... Trouxe à tona, né? Trouxe à tona. A internet é movida por isso, por ostentação, por mostrar que era de baixo e veio para cima, mas tem que ver qual é o modelo. O que é utilizado, infelizmente, em algumas operações legítimas, tá? Que nem todas são legítimas, está sendo utilizado é o seguinte. O influencer automaticamente ele tem a possibilidade de movimentar altos valores devido ao alto alcance. Mas nem sempre ele alcança, mas ele tem a audiência. Então, o crime organizado pode... Tá? Utilizar aquela audiência falando o quê? A gente vai pegar o nosso dinheiro, colocar como se você tivesse ganhado, você pega uma parte e devolve pro crime. Isso é lavagem de dinheiro. Aí sim. E isso existe. Isso existe. A gente sabe que existe. Não tô nem falando, pelo amor de Deus, aí quem estiver assistindo, não estou colocando nome de ninguém. A gente viu até mesmo divulgações que existem postos de gasolinas que são utilizados para lavagem de dinheiro e diversos comércios. A gente viu estourando, já que é para falar, a gente viu estourando a questão da Faria Lima, em que utilizava grandíssimos investimentos, porque hoje em dia a gente vê que o crime movimenta bilhões. Então ele tem que ter um negócio de bilhões para conseguir processar aquele valor e reintegrar de forma limpa. E a gente sabe que hoje em dia, e como vamos ver, e a gente tem que entender uma coisa, o crime organizado, vou trazer para vocês uma coisa, ele não está na favela, ele não está, porque hoje é tão organizado, tão sofisticado, que o crime organizado ele tá lá em cima. Porque é muito dinheiro. Você vai pegar, como que você vai pegar um traficante ou uma pessoa que tem bilhões e vai morar na favela? Ele não mora, cara. Ele não tá lá, ele não vive lá. Pode ser somente o quê? Freguesezinhos, são instrumentozinhos. Mas o crime organizado hoje ele tá muito acima, tá muito sofisticado. Assim como a internet é sofisticada, o crime organizado ele é muito sofisticado. Então a gente tem que entender que é necessário um aprofundamento, um estudo muito grande, pra gente nem entrar muito nisso aí, porque eu gosto da minha vida. E você vai montar o business que você vai fazer, você dar uma assessoria para essas pessoas, esses influencers que eu já trabalho. Tem um movimento grande de dinheiro e muitas vezes sofrem alguma coisa. Uma operação falando que é lavagem de dinheiro e não é. Simplesmente quero mostrar, olha, você cometeu tal crime, você cometeu tal conduta, que geralmente uma coisa interessante que você falou referente à questão de pagamento de impostos. Raramente o influencer não paga, sabia?
ele sempre paga os impostos dele, tem orgulho de falar, olha, eu sempre pago meus impostos certinho, eles pagam certinho. Só que aí cai num erro no seguinte, perdão, pessoal, quem ouviu aí? Então, cai um erro de tipo, que eles são equivocados, no que eu tô pagando meus impostos, então tá ok, mas não é assim que funciona. Se você tá fazendo a exploração a jogos de azar, ele é um crime. Então, se a pessoa ela tá lá levando, mas como se tornaria um crime? Hoje, para eles colocarem exploração de jogos de azar, muitas vezes o influencer ele utiliza uma plataforma, um vídeo demo, falando que ele tá jogando e ganhando, e não é verdade. Então, poderia entrar até no estelionato, eles não colocam porque não quer. Mas é uma contravenção penal por estarem associados à questão da exploração de jogos de azar. Isso sim, só que é um crime muito pequeno. Pena até 2 anos. Então eles querem colocar na lavagem de dinheiro que pode levar até 10 anos, porque senão não vai dar nada pro influencer. Só que se ele tiver uma boa representação, porque a gente sabe que existem influencers, existem empresários, existem todo esse tipo de pessoas que muitas vezes utilizam realmente o meio lícito de ganho para pegar outro meio lícito e juntar para pegar e transformar no dinheiro, lavagem de dinheiro. Isso existe. Lojas de carros, farmácia, todos os tipos. Só que existem casos que não são. E aí que entra a minha atuação. Se eu olho, analiso o caso do cliente, verifico, eu tenho clientes de nomes muito grandes, tem operações muito grandes que eu cuido, se eu verifico o caso e ver se tem uma possibilidade de defesa, a gente faz uma defesa bacana. Se ele é culpado, a gente mostra que a gente procura o melhor resultado. O advogado, sempre ético, ele tem que mostrar que ele não faz milagre. Ele vai fazer o melhor trabalho procurando o melhor resultado. Isso é o que a gente faz. E o que você vê assim que muitas vezes pode até o influencer ele ser seduzido, né? Por essa proposta, por essa, sei lá, né? A quantidade de dinheiro que está sendo oferecido para ele. Eu vi um influencer agora, não quero te cortar, que ele é bem humilde, o Pantera, que acabou de ganhar um campeonato muito bacana. E ele recebeu uma proposta de R$500 mil de uma casa de aposta para fazer divulgação. Ele não aceitou. Falou, vou ganhar a minha vida, vou seguir aqui tranquilo, mas eu não prejudico ninguém. E a gente vê muitos artistas que, pessoal, a gente tem que entender, eu sigo muito especificamente o conteúdo que eu escolho para assimilar. Então eu vejo até mesmo alguns influencers falando, que eu não gosto nem de citar o nome, que ninguém obriga ninguém a jogar. Mas você já viu um traficante de drogas pegando alguém, colocando uma arma na cabeça falando, você vai usar droga? Não! A pessoa usa porque ela tem o problema do vício. Então o que acontece? Uma pessoa que ela começou a apostar ali, se ela não tem um controle, ela aposta a calça dela, aposta o dinheiro da família, aposta o dinheiro do aluguel. E geralmente quem perde dinheiro, quem acredita em propostas milagrosas, são quem não tem dinheiro. Porque quem conquistou sabe que não tem fórmula mágica para o sucesso, como eu falei. Não tem vida fácil. Não tem vida fácil. Você tem que trabalhar, você tem que construir. E o pior de tudo, o mais difícil, é você se manter lá. Você sabe, Juan. Com certeza. A gente sabe que a gente tem que trabalhar. Às vezes tem bastante trabalho, tem bastante demanda, tem bastante uma rentabilidade bacana. Só que nem todo ano é assim. Pode ser que um ano seja assim e os outros 9 anos não vão ser assim. Então, para você se manter é muito complicado. E você sabe o que custou para você conquistar aquela posição social. Então, para aceitar, são pessoas com um menor nível de alfabetização, que simplesmente você fala, olha, se você fizer isso aqui, são muito influenciáveis. Eu vou te falar, infelizmente, as pessoas estão vendendo os escrúpulos dela por valores muito baixos, porque as questões que não estão à venda são as mais valiosas. E as pessoas esquecem disso, que eu posso oferecer aqui o que eu quiser, você tem um poder aqui, ó. Olha, eu vou fazer isso aqui pra você, você vai se dar super bem, você sabendo que a pessoa não vai se dar bem, cara. Cara, e a sua consciência, você dormir. É muito melhor você passar por uma dificuldade e falar, não puxei o tapete de ninguém, não prejudiquei ninguém, do que você tá lá de boa numa riqueza forrada de sangue e sofrimento. Não tem nem comparação. O trabalho, por isso que eu até falo, é muito bacana. Eu venho de muito baixo. Origem muito humilde, e eu valorizo demais cada conquista que eu tenho, cada experiência que eu tenho. E muitas vezes eu chego num lugar e eu agradeço por ter vindo de baixo, porque o sabor que tem aquela experiência é maravilhoso. E uma pessoa que já vem do nível de cima, para conseguir aquela sensação, ele tem que ir bem muito acima mesmo, a gente sabe. Eu assisti até mesmo o seriado, desculpa estar falando muito, o seriado aqui da... Aqui chama-se podcast. É pra falar mesmo, né? O seriado... praticamente pode falar. Pode tudo. Pode falar aqui, desde que não ofenda aí os limites da liberdade de expressão. Senão vai derrubar o podcast aqui, ó. Eu assisti um caso, um seriado bem bacana, que tá tendo seriados policiais que são bem legais. Um
sobre a... Como é o nome dela? Nakashima? Aquela que matou o marido lá e cortou e levou pra... Entendeu? O caso dela, né? Pegou. E é o seguinte, cara. Para eles conseguirem uma sensação, ele principalmente que era de origem muito rica, né, herdeiro dos Yoki lá, ele fazia o seguinte, tinha uma cobra em casa, um arsenal de arma em casa, saía para matar javali, ficar no meio da noite, fazendo essas coisas que pra gente que olha e fala, cara, pra que tudo isso? A gente fica muito feliz em ir ali, fazer um jantar, pegar um bom vinho numa boa companhia. Então essas pessoas que já vêm que pode ter tudo, para elas conseguirem alcançar a sensação que a gente tem do bate-papo aqui, elas têm que fazer muito mais. Então é isso que eu falo. Quem veio de baixo, agradeça cada conquista. Quem veio de cima, parabéns aí. Mas eu acho que tem uma outra vertente também, Stefano, que é a pessoa que às vezes não teve muita... Por favor, fica à vontade. Aqui você tá em casa. Nossa, maravilhoso. E às vezes acredita, né, que aquela outra pessoa que ela curte, que ela... Enfim, que ela segue, que a coisa veio fácil para ela. Sim. Né? E aí ela acaba achando que aquela oferta que ela está recebendo, você recebe, você aceita, melhor dizendo, porque eu tenho certeza que você recebe, assim como eu recebo. Claro, também. sim. Recebo inúmeras mensagens de bets e tudo para fazer collabs e tudo mais, só que eu nem olho porque eu não vou fazer parte disso e, assim... Tem bets que são oficiais, legalizadas, né? E tá tudo certo. Eu opto por não fazer parte disso. Agora, tem muita gente que às vezes quer encurtar o caminho e acaba cometendo algumas coisas que não são legais. Né? Mas vamos falar, Juan, ela sabe o que está fazendo, não julgo ninguém. As questões das bets em si, eu não posso te crucificar tanto que muitas das bets elas lidam com aquelas questões de jogos esportivos, então é auditável. Hoje teve a liberação agora dia 1º de janeiro, né? Foi até mesmo interessante, eu acompanhei tudo, 283 empresas compraram autorização para o uso de bets. Na época, foi 30 milhões para a concessão. Cada uma pagava 30 milhões pela autorização. Uma boa grana, né? Cada uma pagava. E olha que interessante, cada uma pagava 30 vezes milhões. 283... Você é bom de matemática? Eu não sou, não. Cara, mas vamos fazer o cálculo. Aí tá falando de bilhões, né? Eu vou te falar. Quanto que dá aí, pessoal? Faz o cálculo aí. Faz aqui. Quanto é que dá? 283 vezes muito 30 dinheiro. Milhões. Muito dinheiro. Aí vem que eu falo que quem tem dinheiro, o dinheiro persegue quem tem dinheiro. E esses dias eu recebi um contato de um cliente querendo comprar e falou que se aparecesse uma concessão dessas para revender por 70 milhões, ele compra. Então você vê, quem já tinha 30 milhões no começo do ano... para investir e comprar, já tinha muito dinheiro. Mas se eu quisesse vender por 70, eu tenho um cliente para comprar. Então você vê, o dinheiro, ele persegue o dinheiro, não adianta, é assim que funciona. E você acha que o digital, ele é o caminho para fazer cada vez mais milionários? Sim, com certeza. Não, com toda certeza absoluta. Porque ele é um mercado que está cada vez se reciclando mais. Então a gente tem agora, cada vez a gente tem as plataformas digitais. Eu vi até um produto muito interessante, que eu sou um cara que tem um olhar comercial para tudo. Um olhar comercial para tudo. E eu vi uma questão bem interessante. A gente vê esses conteúdos infantis no YouTube como eles são consumidos. Galinha pintadinha. E esses dias eu vi um conteúdo lançamento, que é o quê? Coreografia Kids. Agora tem as músicas infantis e passando os videozinhos kids fazendo as coreografias. E eles são monetizados pela plataforma. A gente pega um vídeo da Galinha Pintadinha, ele tem bilhões de visualizações. E ele não para. E vai surgindo cada vez mais. Então surgiu um novo conteúdo agora, que são as coreografias de crianças fazendo. E você tinha que ver como que estavam as crianças aficionadas assistindo aquilo no aniversário. Então você vê que é um conteúdo novo já. Então, como essa pessoa que está lançando está produzindo, olha a grana que ela já vai ganhar. E você, você já que está nesse meio, você acompanha muito a evolução da legislação. Sim, né? E as novas tendências. Você acha que o ritmo de produção
é acompanhada pela legislação? Nunca, nunca. Nem o mundo real, que nós estamos agora com o Código Penal de 1940. Saiu há pouco tempo, que era crime há pouco tempo atrás, nem uma década, era o... Como chama mesmo? Que é o chamado de traição, quando você trai alguém, que era crime antigamente. Mas você cometer a traição era crime. O adultério era crime, entendeu? Então você vê quanto tempo é uma questão da aceitação social, a evolução social. Então a gente ainda tem o Código Penal que trata das questões físicas para a gente acompanhar. E agora o da internet. E como você vai comparar a velocidade da internet com o mundo real? Não dá. É muito mais rápida. Então vamos trazer para o nosso primeiro papo aqui, que é o estelionato sentimental, isso tudo. Você acha que as leis existentes, eu acredito, né, pela quantidade de mensagens que eu recebo, eu imagino a quantidade de mulheres, homens também, mas sim, mulheres que passam por esse problema e perdem, tem perdas financeiras. Não vamos nem colocar assim, que seja 900 mil euros, que seja mil reais, pode ser qualquer 30, quantidade, que seja 10 reais. Sim. Né? Ninguém tem o direito de fazer isso. Não tem. O que a lei diz a respeito disso? Então, a ideia... A legislação ela vai criando sempre previsões legais. Então, de acordo com como vão crescendo e aparecendo os crimes, que a legislação é assim. Primeiro tem que ocorrer o crime para depois vir a lei. E existe até mesmo um princípio que não é punível um crime que não exista antes uma lei que o preceda. Então a gente vai acompanhando as demandas, de acordo com as demandas que vão sendo criadas as leis. Porque no meu caso eu fiquei pensando, né? Poxa, a mulher, né, foi enganada por mim, né? Entre aspas. Sim, mas a minha foto lá e tal, tudo bem. Eu cheguei, eu fiz um boletim de ocorrência, eu fiquei coberto. Certo. Aí depois que eu me safei, eu fiquei pensando, eu falei, pô, e ela? Né? Ficou e ela que ficou no prejuízo, que passou tudo que passou, que perdeu dinheiro, perdeu não só dinheiro, perdeu a família, porque ela terminou com o marido dela. O psicológico dela está destruído. Exatamente. Como é que faz, assim, uma seara muito delicada, né, Esther? Muito delicada. Muito frágil. Muito frágil, porque a gente tem a internet, que a mudança da internet com a televisão é porque tem uma proximidade com aquele artista, uma proximidade com aquele seu ídolo. Essa é a grande diferença da internet para a televisão, porque na internet a gente vê, por isso que é muito mais fácil você ter uma conexão com aquela pessoa que você segue na internet, porque na televisão você tem um script. Você tem um prompt para você seguir. Você tem um produto que você vai apresentar, não necessariamente você utiliza. E a rede social, ela é um produto que gera o que é bacana do influencer, por exemplo, é um produto, é um dia a dia que a pessoa tem aquela proximidade com o influencer. Ela pode mandar uma mensagem para o influencer. E isso torna muito perigoso. Por quê? Porque existe a questão das pessoas que são vítimas, as pessoas que são haters. Que realmente o hater, ele pode destruir a vida de outra pessoa também. A gente vê pessoas que realmente perseguem a outra, criticando, fazendo, acabando com o psicológico daquela outra pessoa que muitas vezes ela não conhece e, na verdade, ela tem uma admiração incubada. E a única forma de alcançar... Você teve algum problema com hater? Com hater? Já tive. Eu tive um hater que eu gosto muito eu sou uma pessoa muito sincera do que eu sou e o que eu passo. Então eu gosto de passar uma mensagem, de você ter conhecimento, um papo bacana que a gente tem, uma boa formação, uma transformação de vida e também um cuidado pessoal. Eu gosto de treinar, eu gosto de mostrar o meu treino. E outra vez eu postei um treino e o rapaz fez o seguinte comentário: também cheio de bomba, seu bosta. Falei, nossa, que comentário mais forte, a pessoa nem me conhece. Só que não adianta. O hater, ele manda pra você uma energia e uma sintonia. Se você entrar naquela sintonia, você se perde. Porque a intenção dele é que você seja capturado. Não adianta você discutir. Não adianta discutir. Então, se tiver um hater, você ignora. Se for de uma conotação criminosa, você denuncia. Você não pode entrar na atmosfera do hater, senão você é capturado por aquela sintonia. Porque a gente sabe como é que funciona a psicologia.
Você ouviu 9 elogios e uma crítica, você vai lembrar da crítica. Você ouviu 9 sim e um não, você lembra do não. E aquilo te faz mal. Você pode ser realmente contaminado e levado para aquilo. Você não acha que também existem influencers que às vezes o próprio conteúdo dele já é proposital para atrair o ódio. Ele faz o conteúdo dele voltado para revolta. Sabe o que eu fico pensando? Cara, como é que é o psicológico dessa pessoa? Ou ele olha muito pra cara das pessoas e fica rindo, porque na verdade ele sabe, então muitas vezes ele deve vender o que ele não é. Por isso, se a pessoa criticar, então tá criticando já o que ele não é. Porque é muito complicado, a gente vê. E existe uma forma de engajamento que eu vi agora, que ele é o seguinte, ele consiste em, primeiramente, você despertar o ódio para depois você trazer a sua opinião. E é muito fácil. O engajamento na rede social, o engajamento ele é sentimento. Então não adianta você postar uma foto só tranquila, você não pode. Você tem que despertar, claro, quando você já tem um engajamento, você posta, vai ter um engajamento menor. Mas a ideia de um vídeo é você despertar algum sentimento. Felicidade, revolta, admiração, inspiração, ódio, não importa o que seja, o engajamento ele é sentimento. E o mais fácil para você despertar engajamento é o ódio, a raiva, porque as pessoas estão prontas para criticar, as pessoas estão com as pedrinhas guardadas para atacar. A gente sabe disso, infelizmente o ser humano é assim. Ele adora ser julgado, mesmo que ele faça aquilo 10 vezes pior. Ele adora julgar, mesmo que ele faça aquilo 10 vezes pior. Então quando você dá aquilo para ele, você vai só vendo. Entendeu? Então eu estou vendo agora os conteúdos que a pessoa sai falando. Por exemplo, vou colocar aqui, vou jogar pra cima. O Bolsonaro é o pior presidente do país, mas o Lula foi ainda pior. Então ele já atrai, mas depois ele fala, não, mas o Bolsonaro fez coisas boas sim, por uma certa parte da população. E o Lula também fez certa parte boa. Então primeiro ele começa com aquela, trazendo a revolta de quem não gosta do Bolsonaro e trazendo a revolta de quem não gosta do Lula. Entendeu? Ou quem gosta. Então ele utiliza aquele gatilho inicial para trazer o engajamento. Ainda assim é tranquilo, mas tem pessoas que conseguem trazer aquele conteúdo de revolta pura mesmo. Tem uns que movimenta. E eu vou te falar, movimenta a internet, movimenta a grana. Ele tá fazendo aquilo ali. Só que é muito perigoso, porque muitas pessoas podem levar a sério aquele conteúdo. E o ser humano pode vir até a matar o outro. A gente sabe disso. A gente viu o caso de John Lennon, por exemplo. A gente vê casos de pessoas que... Olha que naquela época não tinha nem... Não tinha, internet. Nem era assim, não era assim. A gente viu o caso, mas a gente viu o caso que teve o que faleceu agora, que foi assassinado, o candidato de direita, de extrema direita, lá dos Estados Unidos. Sim, extrema ou direita, tanto faz. O extremo esquerda, tanto faz, tá? Não tô colocando, polarizando nada. Sim. E foi, por quê? Porque acaba despertando ódio e algumas pessoas externalizam aquele ódio. Não fica só no digital. Ela pode externalizar também numa tentativa em alguma coisa. Eu não faria, não tenho psicológico para isso, e a minha missão não é essa. A minha missão é inspirar, mas é difícil. De que forma você inspira? Eu recebo muitas mensagens bem legais, mostrando pessoas, jovens advogados ou jovens velhos advogados, que eu me formei, eu tinha mais de 35 anos de idade. E muitas pessoas, ela tem aquela ideia de que, nossa, está tarde para mim, mas nunca está tarde para você fazer principalmente o que você gosta, o que você ama. É muito tarde para você não ter parado de fazer o que você não gosta pelo resto da sua vida. Porque a vida, a gente acaba passando maior parte do nosso tempo, muitas vezes, trabalhando. Imagine você passar a maior parte da sua vida fazendo algo que você não gosta, ou você adiando um sonho que você gostaria de fazer, uma coisa que de repente aquele sonho vai além de tudo fazer você ganhar a sua vida. Então dessa forma, é uma forma que eu inspiro, trazendo também o fato de eu ter vindo de origem humilde, muito humilde mesmo. Eu vim da extrema leste de São Paulo. As pessoas me olharem hoje, eu dar entrevistas para televisão, eu estar aqui conversando com o Juan num podcast bem bacana. Muitas pessoas adorariam essa oportunidade. Então eu mostro que é possível sem que você tenha um cartucho, sem que você venha de família rica, sem que você venha de família de advogados famosos. Eu mostro que a pessoa que está aí estudando, batalhando também é capaz. Que todo mundo é capaz de tudo. Isso é uma forma muito bacana que realmente a minha história é real. Eu não tenho nenhum cartucho, ninguém me ajudou, eu batalhei, errei muito na minha vida, mas eu consegui chegar onde eu olho para mim e falo, cara, eu sou muito orgulhoso de mim, cara. Eu consigo mesmo. E você hoje você trabalha 100% no digital, você tem escritório, você tem...
Eu tenho um escritório, meu escritório, tem a minha base, a minha sede, que às vezes eu quero receber a pessoa. O meu escritório também é uma base de filmagem de conteúdo. Ah, é? Isso, sempre aqui. Base de relacionamento. Isso, eu sempre fui uma pessoa de visão. Então eu imaginava, pô, tem que ter um escritório legal, se tem um cliente que ele faz questão de ser recebido de forma física. Eu tenho um cliente que eu recebi que veio do Japão, direto para o meu escritório para fazer uma consultoria comigo. E ele falou que estava no Japão e que estava procurando profissionais para cuidar de uma causa envolvendo uma plataforma digital e ele não encontrou no Japão. Aí ele falou, ó, vi aqui você, eu tô indo aí. Aí eu falei, nossa, depois quando eu vim... Mas ele foi muito esperto. Foi muito espertinho esse cliente. Ele falou, não, eu sou professor. Pô, faz um preço bacana pra mim. Eu adoro professor. Eu falei, pô, eu vou fazer. Quando chegou aqui, nada. O cara é representante do Brasil lá na COP, não. Lá nos negócios lá internacionais. É tido como um super empresário no Japão. E ele, olha, esses orientais são muito espertos. São muito espertos. Quando eu cheguei no meu escritório assim, eu olhei... Um japonesão parecendo a Yakuza, assim. Outro era o segurança do cara. Tá ele lá, eu tenho um evento internacional, tá? Aí tem foto dele com o Bolsonaro nessa reunião lá no evento, representando o Brasil internacionalmente. Ele falou pra mim que era professor. Stefano, e a sua relação com o vinho, como é que é? Olha, eu depois de um tempo, a gente quando vai ficando mais maduro, tomara você, preste atenção. Pega aqui, ó, comece desde cedo. Minha relação com o vinho. Eu sou um grande admirador, não sou conhecedor. Não sou um conhecedor. Mas, ó, conheço todo mundo fala, eu não conheço o vinho. E o meu trabalho é justamente fazer com que você elimine essa frase do seu vocabulário. Como? Porque você conhece, você botou aqui, ó, você pegou o vinho... Você cheirou o vinho, você tomou, você adorou, você já elogiou aqui muito. Me agrada. Então pronto, aí você conhece, pô. Você conhece. Assim, essa safra aqui, ó. Ah, não. Isso aí. Isso aqui, o cachorro passou em cima girando assim. É bom dizer. Mas conhecem mesmo. São os... Como é que chama? Sommelier? Não, sommelier estuda para isso. Eu tô estudando para isso. Enfim, mas não para adivinhar a safra, adivinhar a uva, mas sim você poder compartilhar, né, você aproveitar a história. Exatamente. Isso eu tenho a capacidade. Eu acho que é por aí. Hoje eu sei chegar, pedir um Cabernet Sauvignon. Desculpa, é que eu sou bem, mano, eu conheço por baixo. Mesmo assim, uma coisinha bem tranquila. Mas, ó, a partir de hoje, então, se você for para um restaurante... Esse aqui quer provar... Esse é uma uva Syrah. É um vinho feito com a uva Syrah. E esse 100% Syrah. Nossa, quase. E esse é um vinho... exatamente. Esse é do bom. E esse tem essa característica que eu te falei, que é de dupla poda, feito aqui no interior de São Paulo. Esse aqui, ele tem... Você pode comprar direto no site, ou você pode entrar no site da Wine Lovers, ou então você entra lá no site do Juan Alba. Você conhece? Não conheço, passa pra gente. Aí você... Wine Lovers, olha, os adoradores de vinho mesmo. Exatamente. É uma importadora que está trabalhando com eles também, mas é só você entrar lá no Vinodrops do Juan Alba, que ele também te dá dicas interessantes. Para mim, eu falo, referente ao vinho, é um pedido que não tem como errar. Você pediu um vinho, você começou com o vinho, você vai até o final, não tem como errar pedindo um bom vinho. Né? É verdade, mas hoje a gente tem uma variedade, né, de estilos de vinho, que eu acho que cada vez a gente tem mais complexidades nesse universo do vinho, né? E eu gosto muito de fazer essa analogia, sabe, Stefano, do vinho com a nossa vida. Que eu acho que o vinho ele é tão complexo e tão distinto quanto a nossa vida. Então, né? Essa questão dessa complexidade, essa questão também dessa maior também oferta, será que torna mais acessível para as pessoas também conhecerem, ter essa porta de entrada para uma bebida que não tem erro? E olha, dizem que faz até bem, né? Então, eu acho que tudo com equilíbrio, com equilíbrio, eu acho que uma taça de vinho, mas é um boato só, né, por dia, né? Não, eu acho que sim. Tem muitas dietas que são permitidas uma taça de vinho, às vezes até 2 taças de vinho por dia. Eu não consigo tomar uma taça de vinho. Eu acho que você só bebe 2. Se eu pego, eu tomo a garrafa. Ó, se você tomar bastante água,
você vai minimizar bastante coisa. E você vai para academia. Mas eu vou te falar uma coisa, não tem como beber... O vinho é uma bebida que você bebe e não se arrepende. Com certeza. Tem outras bebidas, principalmente destilado, que você bebe, no outro dia você acorda, eu nunca mais bebo. E vinho, o problema é esse. Nossa, eu quero provar aquele vinho novamente. Exatamente. É um perigo, exatamente. Mas aí você falou, né? Eu não entendo muito de vinho. Você sabe que você gosta, né? E tem gente que às vezes quer gostar, quer se forçar a gostar de uma coisa que não gosta. E aí eu acho que está errado. Só porque alguém falou que é isso. Mas tem gente que bebe rótulo. E às vezes nem gosta tanto, mas porque é o rótulo interessante e tal. Esse vinho aqui é um ótimo vinho, um ótimo, que eu chamo custo-prazer. Né? E tem rosézinho também? Tem rosé também. E é um vinho nacional, um vinho brasileiro. Então toda vez que eu apresento um vinho brasileiro para alguém e alguém gosta, para mim é um prazer, porque eu acho que nós temos grandes produtores, nós estamos fazendo um trabalho extremamente diferenciado, não só no espumante, e a gente tem agora perto de casa aqui, no estado de São Paulo, produzindo, graças à técnica de dupla poda, desenvolvida pelo querido Murilo Regina, que é um estudioso, um cara que já fazia desenvolvia essa técnica de dupla poda com frutas, e aí trouxe essa técnica para o vinho. E hoje em dia a gente produz vinho em lugares que jamais poderiam produzir por causa do clima. Clima terroir, ou seja, terra, clima, pessoas. Hoje é possível por causa da dupla poda. Muito bacana. Então é um trabalho maravilhoso. É um trabalho bem interessante. E esse o nome do vinho é bem bacana, Le Début. É o debutante, ou seja, é o primeiro vinho que eles fizeram, foi esse Syrah aqui, e vou repetir mais uma vez, é uma uva que se adaptou muito bem a essa região e tenho certeza que dentro de muito em breve a gente vai estar produzindo um dos melhores Syrahs, com certeza, do mundo. Eu agradeço por ter apresentado, porque maravilha. Para quem está entrando, assim como eu, que sou humilde, agradeço porque eu vou consumir. Tô vendo, você é super humilde. Doutor Stefano Ferreira. Super Juan. Agora falando o nome certo. Agora certo. Stefano Começou Oliveira, Stefano Ferreira. Olha. E tem que ser assim, ó. A gente começa a bater um papo bacana. Quando bebe, até abriu. Agora isso aí. Tudo na vida tem seu prazo de validade. Sim, com certeza. E a gente está chegando, infelizmente, aqui ao nosso final do nosso bate-papo aqui. E eu quero que você dê um recado para o pessoal que está assistindo sobre o assunto que a gente começou falando aqui, que é essa afronta emocional, vamos colocar assim, né? Que é as pessoas se aproveitarem da fragilidade de outras, da carência, né? Infelizmente a gente tem esse tipo de pessoas. Então dá um recado para essas pessoas ficarem mais... Qual câmera que eu mais ligadas? Essa aqui mesmo, essa aí. Pessoal, eu sempre falo, a internet é um local, um ambiente de oportunidade, possibilidades, mas também perigos. Então é necessário que você use com muita responsabilidade, com muito cuidado. Se você viu uma proposta, uma oferta que é boa demais para ser verdade, não é verdade, é um golpe, não existe negócio mágico. Tomem cuidado, infelizmente as pessoas estão tendo essa porta de entrada para perder os escrúpulos, utilizar para aplicar golpes. Muitas vezes uma pessoa que está em um momento de dificuldade, um momento de carência. Então, se você teve alguma dúvida, está desconfiando que está sendo enganado, o primeiro ponto que eles falam, você não pode falar com um familiar. Eles falam, olha, você não deve falar, não fala para ninguém que você está conversando comigo. Se falou isso, está equivocado. Uma pessoa que realmente está interessada em você, ela quer conhecer a sua família, ela quer conhecer a sua vida. Se impediu, você já levanta a orelhinha, acenda um alerta e, pelo contrário, chame e investigue para ver se essa pessoa realmente é ela de verdade e quais são as intenções. Usando com responsabilidade, não terá nenhum problema. Se tiver algum problema, procure um profissional especializado. É isso aí. Você falou uma coisa muito importante que essa é uma dica espetacular que você deu. Se alguém no digital falar, olha, não fala com a sua mãe, não fala com seu pai, não fala com seu irmão, não fala com nenhum familiar,
desconfia, Sim. porque o negócio não é bom, né? Por que esconder? Não tem porquê. Esse é um ponto principal. Existem uns pontos que são para aplicar o golpe. É a urgência, que a pessoa tem um preciso rápido, eu preciso disso logo, eu estou passando por tal problema. E outra, ninguém pode saber. Se uniu essas duas coisas, é 99% de chance de ser golpe. 99% de chance. Não posso dar 100% que nada é 100%. Né? Mas se aconteceu isso, é tão simples. Urgência e aquela questão que não pode falar. Acenda o alerta que, infelizmente, isso daí vai acabar não sendo como você imaginava, mas é melhor do que você ter um prejuízo financeiro e, o pior, o emocional. E você, qual é o seu Instagram para quem quer te seguir? Lá, ó, dicas da internet. Eu vou voltar com conteúdo super bacana, trazendo sempre conteúdo que agrega para você de forma motivacional, de forma profissional e alerta. Dr. Stefano Ferreira, Dr. Stefano Ferreira, tudo junto. Segue lá no Instagram que você vai gostar com certeza do conteúdo. É isso aí. Dr. Stefano Ferreira. Isso, olha, amigo. Prazer enorme estar aqui com você. Muito Prazer obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Você aí tenho certeza que curtiu bastante o nosso papo. Então, ó, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, fale bastante aí para os seus amigos para seguirem a gente aqui, verem o nosso conteúdo, porque aqui, você já sabe, né? Bons vinhos encontram bons papos. Saúde. Saúde. Obrigado. Obrigado a você.